Quando eu fiz meus 2 vídeos sobre Kingdom Hearts, eu deixei entendido que o 6º título da série, Birth by Sleep, era o meu favorito entre todos. Mesmo adorando a história de Kingdom Hearts 1 e 2, mesmo adorando a jogabilidade e os mundos de Kingdom Hearts 3, a prequela da história de Sora, Riku e Kairi tem um lugar especial no meu coração. E o motivo? Bom, Kingdom Hearts Birth by Sleep, pra mim, conseguiu quebrar uma barreira. Conseguiu contar uma história trágica e triste, uma história sobre perdas, mentiras, enganação e sacrifício, mas ao mesmo tempo apresentando uma luz brilhante e ofuscante ao fim do túnel. Uma história sobre tragédia e esperança. Kingdom Hearts Birth by Sleep tem um lugar especial no meu coração, como eu já disse. Isso porque minha história com esse jogo começa há mais ou menos 14 anos atrás, quando eu fui na falecida Saraiva e enquanto eu olhava os jogos disponíveis para PSP que vendiam ali, dei de cara com esse jogo, que já naquele momento me deixou bastante curioso e fez meus olhos brilharem com a arte da capa. Aquela foi a primeira vez que eu vi algo de Kingdom Hearts e o apelo principal da saga, que era chamar a atenção por se tratar de um RPG em estilo anime, com os personagens da Disney, já havia me fisgado. Infelizmente, naquele dia, eu só podia escolher um jogo para levar e acabei optando pelo God of War Chains of Olympus, mas a semente já tinha sido plantada. Meu contato direto com o jogo só aconteceria mesmo alguns anos depois. Se eu não me engano, por volta de 2014, 2015, quando eu voltei a jogar no meu PSP e fui atrás de alguns jogos, sendo um deles, finalmente, o Birth by Sleep. E a primeira vez que eu o iniciei e fui recebido com aquela maravilhosa cinemática ao som de Simple and Clean, da Hikaru Tada, e logo em seguida eu fui para a tela de menu e pela primeira vez ouvi a Dearly Beloved, algo mudou dentro de mim. Eu sabia já logo nos primeiros segundos de jogo aberto que aquela experiência iria mudar a minha vida, e foi exatamente isso. Lançado em 2010, Kingdom Hearts Birth by Sleep é o 6º jogo da franquia da Square Enix, sendo o 4º não numerado e uma prequela do enredo de Kingdom Hearts, se passando 10 anos antes dos eventos do primeiro jogo. Seu enredo é focado em 3 personagens distintos, cada um com sua própria linha de história, que acabam sempre se cruzando ao passarem pelos mesmos mundos, mas embora os cenários sejam os mesmos, para cada um dos 3 personagens a história é única e tem sua importância dentro do desenvolvimento pessoal dos mesmos. Esses personagens em questão são Ventus, Terra e Aqua, personagens que, em sua essência, são os predecessores de Sora, Riku e Kairi, conectando-se ao enredo principal da série ao se conectar com esses personagens em suas histórias. A trama do jogo foca em explicar como o vilão principal da saga, Xehanort, iniciou seus planos de conseguir a X-Blade, ou Keyblade se preferir, e tomar controle do Kingdom Hearts. Em essência, o jogo é basicamente a primeira tentativa dele de executar esse plano usando os 3 portadores da Keyblade daquela época. Xehanort primeiro usa o Ventus, extraindo sua escuridão e criando vanitas para haver o embate de luz pura e escuridão pura. Ele manipula o Terra, usando do seu amor pelos amigos para o fazer se voltar para a escuridão e contra seu mestre Heracus, enquanto Aqua, na tentativa de impedir o afastamento de seus 2 melhores amigos, é de pouco em pouco quebrada, mas deixarei para falar dela depois. Esse enredo, por si só, já trazia algo diferente dos demais jogos, principalmente pela dinâmica de 3 personagens jogáveis. Ao meu ver, cada ponto de vista, cada história que viviam nos mundos que visitavam, você sentia crescendo uma afeição por aqueles personagens, e o desenrolar de suas tramas é ainda mais impactante graças a essa ligação criada. E esse desenrolar é justamente o que diferencia Birth by Sleep dos demais títulos da franquia, com exceção do Days, que tem a mesma proposta. Pois o que esse jogo nos narra não é mais uma aventura em que a luz vence a escuridão. Na verdade, aqui a luz é derrotada. A história dos nossos 3 protagonistas não é uma história feliz, mas sim uma tragédia. Ventus é usado como um instrumento pelo vilão da série, Xehanort, sendo um aprendiz do mesmo que, ao notar o quão fraco ele parecia ser durante o treinamento, decidiu extrair toda a escuridão que existia no coração do garoto, gerando um ser de puras sombras, o Vanitas. A jornada de Ventus envolve a quebra de confiança em Aqua e Heracus, mas também em Terra mais à frente. Xehanort propositalmente estimula a desconfiança de Ventus sobre seu mestre e sua amiga, o fazendo desobedecer às ordens e indo atrás de Terra, apenas para que durante sua trajetória pelos mundos, sua autoconfiança fosse abalada, o fazendo encontrar com Vanitas diversas vezes, sendo responsável por criar cada rachadura no jovem portador da Keyblade. O mais jovem do trio é usado por Xehanort como um atalho para recriar a X-Blade, já que só um confronto entre luz e escuridão, Ventus e Vanitas, poderia forjar essa arma lendária que é responsável por invocar um Kingdom Hearts. Porém, durante seu conflito interno com Vanitas em busca do controle de seu corpo, ele acaba tendo seu coração perdido, caindo em um sono eterno.
Já a Terra é manipulado pelo vilão para que cada vez mais pendesse para o lado das trevas. Xehanort influencia o descontrole da escuridão em Terra durante seu exame da marca de maestria, o fazendo ser reprovado, acendendo a centelha de revolta no discípulo de Heracos. Sua jornada acontece justamente como uma segunda chance de conseguir passar na prova, mas durante seu percurso, ao encontrar com o vilão, ele tem seu coração influenciado pela escuridão, se revoltando contra seu mestre, e só então, ao derrotá-lo, percebe o erro que cometeu. Só que agora era tarde demais. Ao confrontar o grande vilão, Terra já não tem mais controle da escuridão em si, e aproveitando essa brecha, seu corpo é tomado por Xehanort, enquanto seu coração permaneceria ali, adormecido, mas nunca derrotado. Por outro lado, Aqua e sua história é de longe a mais complexa e trágica dentre os três. Sua aventura se inicia justamente para ir atrás de Ventus, que, frustrado pela partida de Terra em sua aprovação, o segue contra as ordens de seu mestre. Mas além disso, há o peso sobre seus ombros de garantir que Terra não caia para a escuridão, sendo esse um pedido de Heracos. Durante seu percurso, ela volta e meia se encontra com seus outros dois amigos e a cada novo encontro os percebe mais distantes, gradualmente afetados pelos acontecimentos de sua própria história. Dentre os três, ela é a única não usada por Xehanort, mas ainda assim é quem mais sofre, chegando atrasada, vendo seus melhores amigos sofrendo e o laço entre eles aos poucos se fragilizando. Incapaz de impedir aquela tragédia, ela é quem mais se preocupa com os outros dois. Ela é quem mais se sacrifica por eles, chegando ao pior fim possível que poderiam ter. Em seu final, Aqua leva Ventus de volta a Land of Departure, e para garantir que seu corpo ficasse seguro até ela retornar, a mesma utiliza da Keyblade de seu mestre para transformar o mundo em Castle Oblivion, mantendo o mais jovem seguro, mais oculto, de uma forma que apenas ela conseguiria o achar. Ao partir para confrontar Xehanort no corpo de terra e trazer seu amigo de volta, recebe um soco no estômago do vilão, ao descobrir que ele havia sido consumido por completo. Devastada, tudo o que lhe resta é levar Xehanort a um lugar que seria impossível de fugir, uma terra abandonada pela luz. Só que ela mesma acaba caindo ali junto. Porém, durante a queda, ela percebe que o vilão mentiu. Ela sente que Terra ainda estava ali. E ao perceber isso, ela entrega sua armadura para aquele corpo, pois assim iria garantir que seu amigo continuaria a salvo, mesmo que sob o controle de Xehanort. A Aqua então cai sozinha, direto para o mundo de escuridão absoluta, o Realm of Darkness. Abalada, aflita, mas acreditando que um dia eles se reencontrarão. E essa cena da Aqua caindo no Realm of Darkness e salvando o corpo de terra é a cena final de Kingdom Hearts Birth by Sleep. O final que você revela ao terminar as 3 campanhas. Um final trágico e triste que, mesmo se você jogou os títulos anteriores, a sensação que fica ao terminar a história é que não havia salvação. Que aqueles personagens passaram pelo que passaram para que no futuro uma nova geração arrumasse tudo o que eles falharam em manter. Mas sem um final feliz para aqueles 3. Isso até você chegar ao final secreto. Kingdom Hearts sempre teve essa ideia de finais secretos, sendo muitas vezes teasers dos próximos jogos, quase sempre uma cinemática que não era necessariamente canônica. Mas em Birth by Sleep foi diferente. Esse em questão mostra algumas cenas que se passam após a campanha, 2 delas inclusive se passando pós Kingdom Hearts 2. Eu já fiz um vídeo dedicado a falar apenas desse final secreto e como ele é até hoje impactante e importante para o enredo de toda a franquia, mas para resumir aqui, o intuito do final, que se chama Blank Points, é justamente amarrar o enredo de Birth by Sleep aos demais jogos e também dar o pontapé inicial para o enredo de Kingdom Hearts 3. Embora ainda fosse ocorrer antes do Dream Drop Distance, o verdadeiro gatilho para o terceiro jogo numerado da saga foi justamente esse final. E é com essas últimas cenas que a centelha de esperança que aparecia volta e meia durante a campanha dos 3 personagens se torna uma chama. Terra, ainda resistindo dentro do corpo que foi tomado por Xehanort, prometendo que iria retomar o controle, com uma dica de que Heracos estava ali para ajudá-lo também. Enquanto Aqua, que após vagar por 10 anos no Realm of Darkness, lutando para não se afogar em depressão ou desesperança, encontra Ansem o Sábio. E a partir dele descobre que o garoto que conheceu há 10 anos atrás agora lutava portando uma Keyblade para impedir os mundos de caírem na escuridão. Esse mesmo garoto que tinha o poder, uma vontade, uma luz sem fim, que foi capaz de tocar tantos corações. Segundo Ansem, esse garoto poderia abrir a porta certa e finalmente consertar tudo o que foi arruinado, salvar aqueles que tiveram suas vidas cruzadas pela tragédia provocada por Xehanort, aqueles que ainda esperam por um novo começo, seu nascimento pelo sono ou Birth by Sleep. A fala de Ansem por si só já enche o coração de quem está vendo a cena de esperança, mas é o que acontece logo em seguida que concretiza esse sentimento, quando Aqua pergunta quem era esse garoto.
cada um dos personagens que tem seu destino ligado a Sora são mostrados, citando o nome do mesmo, até finalmente retornar a protagonista de Birth by Sleep e ela, em lágrimas, com a respiração pesada, emocionada e cheia de esperança e fé, diz também seu nome, depositando todos esses sentimentos dentro de uma única fala. A última cena é justamente Sora sendo questionado por Riku se atenderá ao chamado de Mickey, e ele, convicto, diz que sim, que realmente precisam dele, e que ele é quem é por causa dessas pessoas que estão ligadas a si pelos seus corações. Durante todas as 3 campanhas, houve um momento em que eles encontraram os 3 que os sucederiam no futuro. Aqua conhecendo Kairi, e mais tarde Riku e Sora, assim como Terra também o faz. Inclusive, sendo esse o momento em que Riku ganha a capacidade de ser um portador da Keyblade, concedida por Terra. E Aqua nota que o seu colega fez isso ao encontrar os 2 meninos próximo do final do jogo, sendo também o momento em que ela diz ao pequeno Sora que ele deveria sempre estar do lado de seus amigos e os proteger. Já Ventus encontra Sora 2 vezes, sendo a primeira quando ele foi dividido e o coração fragmentado foi curado pela luz de um recém-nascido, o próprio Sora, e a segunda depois da conclusão de sua campanha, quando o coração perdido encontrou um lar dentro do coração do garoto, que de bom grado e sem hesitar aceita manter Ventus junto de si, os ligando para sempre. São justamente esses os momentos de esperança durante o jogo que se concretizam ao desbloquear o final secreto, trazendo ao jogador um alívio de que toda aquela tragédia que presenciou teria fim. A esperança de que aqueles personagens finalmente seriam vingados e poderiam ficar em paz e, mais uma vez, se encontrarem. Kingdom Hearts Birth by Sleep é uma jornada emocional que te fisga do início ao fim. Uma jornada onde a constante sensação de que aquilo poderia se resolver é quebrada pela realidade inevitável que já conhecíamos, mas ainda assim é justamente essa dualidade que faz o jogo ser emocionante e profundo. Na verdade, eu errei quando disse que a história desse jogo se tratava sobre esses 2 elementos, pois não é apenas isso. Kingdom Hearts Birth by Sleep é a esperança que sobrepõe a tragédia. Oi, sou o Drigo, e se você gostou, deixe um gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir lá de vez em quando, lendo, batendo papo, jogando, então sinta-se convidado. Caso queiram e possa ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Além disso, considere se tornar um membro do canal para ter acesso aos vídeos de forma antecipada como esse, além de conteúdo exclusivo e seu nome aparecendo no final. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou e até a próxima.